Tá certo. Bom, boa noite a todos. Hoje é 18 de setembro de 2025. A gente vai começar outra reunião da Retina, do HC USP, apresentando um caso clínico, que é um caso do departamento de uveites do HC. Então, eu queria agradecer a Joyce Yamamoto e o Carlos Hirata por ceder esse caso e estarem aqui para discutir com a gente, tá? Quem vai fazer a apresentação é a Glenda Herrera, que é fellow de primeiro ano. Então, Glenda. Oi, boa noite. Gostaria de agradecer primeiramente à doutora Joyce, doutor Carlos Irata, doutora Cleide, doutor Sérgio Pimentel e os meus colegas também, os residentes, o José Vitor Fecuri Lopati, que ajudou na descrição, na UVIT do caso, e o Vinícius Arantes e o Vitor Damasceno, que fizeram a interconsulta quando a paciente estava internada. Primeiramente, a paciente, ela foi atendida em 21 de março de 2025 na Retina. Ela é uma paciente do sexo feminino, de 53 anos, natural de Brumado, na Bahia, e procedente de Carapicuíba, em São Paulo, branca, auxiliar geral de cozinha, atualmente aposentada. Ela referia uma baixa de acuidade visual há cerca de 3 anos, progressiva principalmente do lado esquerdo. Ela tinha hipertensão arterial sistêmica e negava diabetes mellitus. Então, ela tinha um diagnóstico de lúpus já eritematoso sistêmico desde 1989. Então, ela tinha acometimento cutâneo, articular, renal e também no sistema nervoso central. Ela já tinha feito uma artroplastia no joelho em 2005 e 2014, uma colecistectomia, uma correção de hérnia epigástrica e inguinal. Tinha histórico de diverticulite, neuropatia periférica e obesidade grave, e tinha um histórico também de um episódio de dengue em fevereiro de 2025. Ela tinha um histórico de uso de medicação prévia, dos quais era cloroquina, que foi suspenso por uma suspeita maculopatia. Ela usou de 97 a 2001. Ela tinha usado também metotrexato, que foi suspenso por intolerância gástrica, de 2012 a 2010. E ela estava usando anticoagulação com varfarina desde 2014, porque ela teve dois episódios de TVP. 2005 e 2014. Então, a medicação atual dela era varfarina, prednisona, de 10 miligramas por dia, ela tomava desde 92, e azatioprina, uma dose baixa de 50 miligramas por dia, desde 2014. Ao exame ocular, ela estava com uma acuidade visual no olho direito de 20/32 e no olho esquerdo de conta dedos a 1 metro. E na biomicroscopia, nós não víamos células na câmara anterior, nem flare e nem células no vitro anterior. E na fundoscopia, nós víamos um achado de algumas atrofias de EPR em média periferia e também uma vasculite intensa na região periférica. E esse era o OCT na ocasião, da retina. Então, aqui do olho direito, e aqui o corte macular, onde a gente pode ver um DR seroso com um aspecto de cronicidade. Aqui a gente vê algumas alterações de fotorreceptores, que são esses pontinhos mais hiperreflectivos dentro do TR seroso, tá? E também a gente pode ver aqui no vídeo alguns DEPs. Glenda, não precisa descrever, porque senão vai demorar muito tempo, tá? Perfeito. E esse aqui é o do olho esquerdo. Então, tínhamos o mesmo achado, só que tinha líquido intra-retiniano, no caso. Então, a paciente foi avaliada pela reumatologia, em conjunto com o oftalmo, e foi aumentada a imunossupressão dela por conta que havia uma suspeita de vasculite de retina ativa. Então, nos exames dela, havia algumas alterações, poucas, né, de ureia e C4. O C4, no caso, estava consumido. Então, ela foi internada e fez pulso de metilprednisolona, 500 miligramas por 3 dias, do dia 26 de março ao dia 28 de março, por conta desse quadro de vasculite com risco de perda visual. Ela foi avaliada pela reumato, e teve a impressão de que não havia sinais de atividade sistêmica do lúpus, apenas esse C4 consumido. E ela foi de alta e recebeu 2 doses de ciclofosfamida em abril e em maio.
e nesse tempo foi suspensa a azatioprina dela. A Reumata enviou um relatório à oftalmologia visando a reintrodução da hidroxicloroquina. E esse aqui é o OCT comparativo do dia 21 de março, que foi pré-pulso, com o OCT do dia 16 de maio, 2 meses após a pulsoterapia. Ela estava em uso já de 40 miligramas de prednisona e estava com a acuidade visual mantida a O. A impressão é de que havia melhorado parcialmente da vasculite no fundo de olho, que tinha um aspecto mais crônico e foi liberado o uso da hidroxicloroquina. E aqui foi a primeira consulta da Uveite. A paciente foi encaminhada para a Uveite dia 18 de julho. Ela teve a primeira consulta. Ela já tinha feito até então 4 doses de ciclofosfamida e estava em uso de hidroxicloroquina. Então a gente tem essas duas retinografias de grande angular. Posso descrever ou eu passo, professor? Eu acho que não precisa, senão são tantas imagens que eu acho que a gente vai perder muito. Perfeito. A gente pode voltar aqui. Voltar? A gente pode voltar depois que você Ah, completa. tá. Perfeito. Pronto. Nesse dia ela estava com a acuidade visual de 20/40 e no olho direito e no olho esquerdo, conta deles a 10 centímetros. Aqui é as imagens de autofluorescência, aqui é a retinografia do polo posterior, também da periferia, do olho direito e do olho esquerdo, um comparativo do olho direito e do olho esquerdo. E aqui é a imagem de angiografia do olho direito e do olho esquerdo. E aqui é o OCT desse dia. Aqui mostrando a coroide espessada e o segmento. Então, aqui é pré-pulso, dia 21 de março, 2 meses depois da pulsoterapia, e na consulta da uveíte, 4 meses depois da pulsoterapia. E eu gostaria de abrir para discussão. É uma paciente do sexo feminino, de 53 anos, com baixa de acuidade visual há 3 anos progressiva, pior no olho esquerdo. Ela tinha lupus, desde 89 e estava usando azatioprina, varfarina e prednisona em uso crônico. A acuidade visual dela do olho direito era 20/40 e do olho esquerdo conta deles a 10 centímetros. A biomicroscopia a gente não achava nenhuma atividade inflamatória. E essas são as avaliações multimodais dela do dia da consulta de uveíte. Perfeito, Glenda. Então, a Cleide acompanhou esse caso, ela sugeriu também tratamento e tal. Então, eu acho que, para começar, depois a Cleide comenta, acho que podia começar a discutir o Mauro e o Jorge, quais os diagnósticos diferenciais de uma paciente que foi muito bem examinada e descrita aqui pela Glenda, né? E pela Uveite. O que que Então, você fala? é uma paciente bem sofrida, coitada, com o lúpus dela, muitos anos. Tem do lado direito uma vasculite periférica e tem um descolamento seroso macular bilateral, com aspectos de cronicidade. E como você vê, a autofluorescência tem um sofrimento epitélio pigmentar toda a região macular, que aí eu me perguntaria se não tem duas doenças combinadas. Ela tem o lúpus dela, com vasculite, mas se ela também está fazendo uma serose central, digamos que induzido pelo uso crônico de corticoide oral. Essa é a minha primeira impressão vendo esse descolamento e vendo o sofrimento epitelial da retina. Perfeito, Jorge. Mauro? Eu concordo com o Jorge, quer dizer, tem essa vasculite tipo frocedangiitis inferior, que é difícil dizer se está ativo, se não é uma sequela, enfim, de uma lesão já antiga. Mas o que chama atenção centralmente, provavelmente a baixa de visão dela, é pelos DEPs, que a Grenda descreveu, o descolamento neurosensorial, o olho esquerdo, a gente já vê que tem uma diminuição da espessura central, sugerindo já uma atrofia da retina neurosensorial, por isso a baixa de visão. Ela tem uma coroide bastante espessada, inclusive com essas ondulações que lembra um pouquinho que a gente tem em arada. Ah, enfim, acho que é um quadro por uso crônico de central serosa. A única coisa a mais, como ela tem esses cistos retinianos à esquerda, depois dá uma olhada com cuidado maior assim
angiofluorescinografia se não tem uma neovascularização associado à paquicoroide, a central serosa crônica. Glenda, então vamos ver a anjo de novo. Agora a gente pode retomar os exames e discutir. Olha, Perfeito. então, aqui é anjo do olho esquerdo, o Mauro está pedindo. Então, a angio parece de central serosa, tem esses Isso. pontos aí de vazamento. O olho esquerdo, eu fico meio na dúvida se não tem aí temporal, tem umas hiperfluorescências que aumentam aí junto com o exame, precisa olhar se... Fico meio na Mauro, dúvida. concordo com você. Se voltar lá no OCT, tem Isso, uma vamos ver. Nossa, dupla camada, certo? Provavelmente, parece que aqui na região temporal, parece que tem uma Glenda, falta o OCT, enquanto o hiperfluorescência. Jorge fala. Isso. Aqui, ó, parece que aqui na região eu estou conseguindo ver aqui uma sinal de dupla camada e provavelmente imaginaria uma membrana tipo 1, que normalmente você tem mais escoamento seroso, mas pode estar tipo 1 e começando a se transformar em tipo 2 e fazendo esse líquido intrarretiniano, porque se pensar só em serosa, a gente teria mais um líquido só subretiniano e não intrarretiniano. Então, Em tantos anos, é capaz de termos aí uma central atípica. Acho que o CTA ajudaria bastante para ver se tem vascularização ou não. Porque nas descrições iniciais de central serosa, antes de ter o OCTA, que é mais simples de a gente fazer um diagnóstico de uma membrana, eles chamavam esses cistos de cistos degenerativos, em quadros longos de degeneração do EPR em central serosa. E, É. mas eles não tinham CTA, a anjo era duvidosa, porque dos vários pontos de vazamento na central serosa pode simular eventualmente o aspecto de uma membrana. Então, aqui para fazer o diagnóstico diferencial, a dupla camada não é tão evidente aqui, né, Jorge? Mas parece que tem um pouco. parece que tem aqui temporal a fóvea tem um pouquinho de É, camada. Não é nada parece. bem acentuado, não é Tá. uma área extensa, mas parece que tem. Então, e o OCTA que faria o diagnóstico diferencial é importante, a gente não tem imagem de OCTA, então tem um diagnóstico presuntivo de uma possível membrana vascular também no olho esquerdo. Ótimo. Cleide, você quer comentar? Você que viu o caso, o que te intrigou no caso, como você foi pensando esse caso do começo até o final do acompanhamento? Quando eu vi o caso, a dúvida era se ela estava com uma vasculite ativa, e aí teria Uhum, que aumentar o corticoide, uhum. ou não, né? Então, a imagem que ela tem Cleide, deixa eu só mostrar anjo, para a gente ver se tem vasculite ou não, porque eu não vi sinal nenhum isso, de vasculite na anjo, né? então, Tá. não tem vasculite na anjo. Mas Uhum. na imagem do fundo de olho, acho que volta um pouquinho atrás, né? Ela tem isso daí. Essa Esse exudação. acúmulo desse material, Uhum, que eu não sei se é fibrinoide, se é lipídico, que ocorre uhum. exatamente ao redor dos vasos, sugerindo uma vasculite. Só que na anjo não aparece vasculite, Não. ela não tinha nenhuma reação inflamatória. Quer ver, Cleide? Deixa eu só mostrar de novo, só para ilustrar A o que você anjo está falando. é muito interessante, porque a gente não entende Glenda, como é que mostra esse anjo do olho material. esquerdo. Isso. Acho que Aí. é isso. Não tem nada de impregnação nos vasos. Não chega Aham. na periferia, mas na média periferia não tem nada, e é numa área que já tem aqueles depósitos que a gente vê no fundo de ouro. Então, bom, com essa anjo, praticamente foi afastado a vasculite, tanto nessa ocasião, mas é assim, quando eu vi, eu cheguei a duvidar que essa paciente em algum momento tivesse tido uma vasculite lúpica, e que o quadro dela tivesse sido sempre de central serosa crônica associada a esse uso de corticoide. Uhum. E a outra dúvida, que então, assim, praticamente foi afastada a hipótese de vasculite, então a gente pensou que isso daí era uma central serosa crônica associada ao uso de corticoide, e a outra que é uma dúvida que não tem grande importância no tratamento, mas se essa paciente teria uma central serosa bolhosa, porque ela tinha um descolamento seroso inferior bilateral, e no olho esquerdo não chegava a ter bolsão, mas a Glenda até fez um círculo. Pode colocar naquela foto, Glenda. Isso daí não era um grande bolsão, mas era um volume grande de fluido, e então que se isso seria uma central serosa bolhosa, como eu disse, eu
li bastante sobre isso, o que diferencia uma coisa ou outra. Tem um artigo do Iannuzzi de 2016 que ele define, caracteriza de forma multimodal a central serosa bolhosa. Ele fala que são pacientes com uso crônico de corticoide, principalmente se tiverem transplantado renal ou insuficiência renal, doença autoimune, e geralmente pacientes jovens. E do ponto de vista multimodal, eles têm grandes bolsões, muitas vezes com dobras, tem material fibrinoso subretiniano, múltiplos DEPs ela tem, não chega a ter bolsão, mas tem bastante líquido, no outro também tem, embora não seja tanto, e material fibrinoso ela tem não muito, mas aí eu imaginei que esse material fibrinoso é que poderia, não sei, a única explicação que eu vi, que ele poderia ter migrado para o interior da retina e se localizado por algum motivo ao redor dos vasos, porque ela não tem evidência nenhuma de vasculite, né? Nessa descrição do Iannuzzi, e depois num outro artigo posterior, eles falam que a espessura da coroide é igual, eles têm um prognóstico um pouco pior se for bolhosa, mas se tirar o corticoide pode melhorar também. Então é uma discussão, e também não tem um limite exato entre uma forma e outra, mas geralmente o prognóstico é um pouquinho pior. Cleide, só para a gente falar o diferencial de uma cetrosserose bolhosa, é que a bolhosa, o quadro agudo, é um descolamento seroso muito grande. E você tem pontos de vazamento como se fosse um arada nessa área do descolamento seroso. Quer ver? Mostra anjo de novo, Glenda. Então, o inferior, Cleide, no olho esquerdo, né, que você está vendo, Isso, é. No direito ela tem descolamento, mas não chega a ser, não, não chega a ser grande. parece que não tem esses pontos. Talvez, o que eu comentei com a Glenda, talvez no passado ela pode ter tido um descolamento bolhoso maior, quando a dose de corticoide era maior do que ela está usando agora, acho que ela está usando 5 miligramas agora, e dela Uhum. pode ter tido lá atrás um quadro de bolhosa, mas de central serosa bolhosa, mas que agora a gente não consegue afirmar isso. Agora ela não tem, né, provavelmente, né? Não, nesse momento, assim, ela fica meio no limiar, porque esses múltiplos pontos de vazamento no polo posterior são mais ou menos compatíveis e muito fluido, quer dizer, a gente também não costuma ver em central serosa crônica grandes descolamentos inferiores como ela tem nos dois olhos, né? Mas, assim, eu acho que não é tão importante porque, do ponto de vista de tratamento, não muda, Não né? muda, né? Não muda. É. Eles costumam, muito, em 20, 30% tem ruptura do EPR, que ela não tem. Ele até atribui um mecanismo, isso é interessante. Por que que ela faz essa bolhosa, diferente da central serosa crônica? É que eles acham que ou o uso do corticoide, ou até um hipercortisolismo endógeno, iria alterar a reação fibrinolítica e bloquear, né, essa reação fibrinolítica, então eles fariam trombos de fibrina na circulação da coroide, isso causa uma isquemia e um grande vazamento da coroide, por isso essa fibrina e grande volume de líquido subretiniano. E que eventualmente ela pode ter tido e evoluiu cronicamente, para explicar por que que ela tem esses depósitos perivasculares. Aí eu não sei, eu queria até ouvir o Irata e a Joyce sobre esse aspecto que eles estão acostumados de ver o veite, desse material em volta, parecendo vasculite, mas sem vasculite na anjo, né? Ou Cleide, mais assim propriamente, quer dizer, ela tem um quadro de lúpus, mas parece que clinicamente está inativo, e pela anjo, o lúpus também parece ser inativo, né? Eu acho que ela nunca teve, me pareceu quando eu examinei que ela nunca teve vasculite lúpica, eu acho que ela nunca teve um quadro ocular lúpico. Mas seria, antes de a gente ver a anjo, um diagnóstico diferencial Sim, importante, né? O sim, paciente tem sim, lúpus, tem uma sim, alteração sem ocular dúvida. grande, gente, Não, né? quando fizeram quando foi feita a pulsoterapia, nós tinha muita evidência, é que depois a gente teve a oportunidade de acompanhar e ver que o quadro de central serosa era predominante, né? E pulsoterapia com corticoide não é o mais indicado para ela. Não, então, exatamente. E, mas é interessante, então, a gente ouvir a opinião agora, então, da Joyce e do Irata sobre. Porque aqui parece para a gente, quem faz retina, são quadros de central serosa crônica, talvez um tempo atrás, uma subforma bolhosa, ou um espectro de apresentação, né, discreto de bolhosa, e, e não uma vasculite lúpica, né?
ou uma vasculite associada a outras doenças inflamatórias ou infecciosas, né? Então, como é o borderline disso? O que vocês poderiam acrescentar nessa discussão como diagnóstico diferenciais de uma central serosa crônica, Hirata e, e Joyce? Joyce, quer começar? Pode falar. Acho que eu vou falar só um comecinho, mas depois acho que é melhor você complementar. Essa paciente, quando veio para a gente em julho, né, para avaliar esse quadro, realmente chamou a atenção que ela não tinha nenhum sinal inflamatório, nem sequela de sinais inflamatórios, e tinha esse descolamento seroso inferior em bolsão com esse aspecto lipídico, que realmente é muito diferente de um quadro de uma vasculite inflamatória e chamou muito a atenção, né? Então, nós começamos a pensar em outros diagnósticos e aí fomos para avaliação multimodal. E realmente a impressão é que ela, exatamente como a Cleide colocou, que ela não tivesse tido um quadro inflamatório, né? E desde do início da apresentação na oftalmo. E, Pirata, acho que você podia complementar, acho que você faz mais Ah, Sérgio, assim, discussão melhor. quando a gente olha só do ponto de vista oftalmoscópico, põe lá um pouquinho, Glenda, faz favor. Então, assim, do ponto de vista oftalmoscópico, ela tem uma alteração difusa do EPR e Aham, tem essa área desse embainhamento perivascular bastante importante nos dois olhos. Quando uhum, você vê esse aspecto oftalmoscópico, sem dúvida, a primeira coisa que você vai pensar, esse aspecto dessa alteração perivascular, que isso seja secundário a uma vasculite. certo. Particularmente numa paciente que já tem um diagnóstico de lúpus, que é uma vasculite sistêmica, que já teve obstrução venosa, então ela já fazia uso de anticoagulante, já tinha tido comprometimento renal e do sistema nervoso central. Quer dizer, Isso. era um quadro de uma vasculite envolvendo o sistema nervoso central, rim e grandes vasos, tanto é que ela tinha tido um quadro de oclusão venosa. Então, quando você vê isso num paciente com esse quadro, a primeira coisa que você vai pensar é que você tem um componente de uma vasculite de retina associada ao lúpus. Só Aham, que isso, quando o paciente veio para a gente, foi mais tranquilo, porque já veio numa fase mais com tratamento, mas você não via nenhum sinal inflamatório. Não tinha células no vítreo, não tinha células do segmento anterior, nem sinais de ter tido. Então, quando a gente viu isso, quer dizer, uma coisa que você tem que pensar é que quando você tem um quadro de uma vasculite desta monta, ou isso aqui é um quadro muito antigo, ou você tem que ter células no vítreo. Não dá para ter um quadro de inflamação dos vasos desse tamanho com sem células no vítreo, sem nenhum sinal inflamatório. E aí você vai fazer ver a fluoresceína, não tem nenhum sinal de vazamento, de impregnação perivascular. aham, Então, nessa situação, embora seja uma paciente com vasculite, com lúpus, uma aparente vasculite sistêmica, no quadro ocular, isso não me parece que seja um quadro de vasculite de retina. Então, a gente partiu daí, quer dizer, e aí a alteração, como já foi discutido, lembrava um quadro de uma retinopatia central serosa, e que uhum, possivelmente teve um quadro até aumentado pelo uso que ela fazia, até pela doença de base dela, de cortisona, né? sim. E então a gente considerou isso, e aí uma coisa que eu fui perguntar, assim, uma coisa que essa paciente refere, até a gente perguntou depois se ela teve se ela tinha hipertensão. Ela sim. E ela falou que chegou a ter pressão de torno de 20, não foi isso, Glenda, que ela falou? Foi. Então, assim, ela é uma paciente hipertensa, quer dizer, isso, não sei Aham, se ela lá no passado fez um quadro obstrutivo vascular, alguma coisa para explicar isso, mas de todo modo não explica esse quadro atual dela. Então, para mim, essa alteração vascular ou é uma alteração vascular associada não inflamatória ou inflamatória antiga que não está tendo atividade agora e o quadro agora atual é de uma retinopatia central serosa. Então,
quando a gente viu na uveíte a primeira vez, foi essa a nossa nítida impressão. E aí a Certo. conduta é o tratamento da central serosa. Deixa eu só Acho que era isso, Sérgio. comentar Oi, só mais um lógico. ponto. Uhum. O que a gente sentiu, assim, muita falta, que tentamos rever, né, as evoluções anteriores da paciente para ver se a gente conseguia captar essa vasculite ativa e não tinha, só tinha o OCT, nós não achamos nenhum exame angiográfico, que seria o padrão ouro para a gente poder realmente falar de uma vasculite ativa, né? Então, isso que a gente sentiu muita falta, né? Então, nós tentamos, a Glenda tentou rever os OCTs, ela vai apresentar depois para ver se a gente conseguia captar alguma mudança em relação à apresentação inicial, com todo o tratamento que ela fez, porque a gente podia considerar, puxa, ela fez um tratamento muito agressivo, né? Ela fez pulso com metilprednisolona, com ciclofosfamida, ela estava fazendo 3, 4 ciclos Uhum. já. Então, isso poderia ter mudado o curso, embora, isso que o Hirata falou, algum resquício nós viríamos, né? Mas, assim, mas nós não conseguimos captar mudança mesmo no líquido, na acuidade visual, e não tinha um exame para comparar geográfico, né? Então, isso que a gente sentiu falta. Perfeito, E perfeito. só para ter, só mais uma coisa, Sérgio, é só para lembrar que isso eu sempre chamo a atenção, que as alterações vasculares oftalmoscópicas, as alterações oftalmoscópicas de uma vasculite podem ser muito semelhantes a alterações vasculares de doenças não inflamatórias. Certo. Então, sempre você tem que procurar, quando você vê um quadro desse, você sempre tem que procurar algum sinal de atividade inflamatória para poder chamar de vasculite. Eu sempre chamo a atenção de uma oclusão venosa aterosclerótica. Depois de um ano, você pode ter embainhamento vascular muito parecido a uma vasculite. Você pode ter, inclusive, um vazamento, uma impregnação da parede na angiofluorescenografia. E não Claro. é uma vasculite, é uma obstrução venosa antiga. Então, Uhum. esse é um cuidado que a gente sempre tem que ter, quando a gente vai caracterizar como um quadro inflamatório. Era isso, Perfeito. Sérgio. Ótimo. É importante vocês sacar essas diferenças nessa interface que podem, né, podem Só fazer mais um diagnósticos. detalhe. Oi, Cleide. Eu tentei entender de onde que vinha esse material perivascular. Aí Uhum. eu levantei um monte de casos de bolhosa na literatura para ver como é que era a periferia, né? Porque a gente não tem o OCT para saber onde está esse material, se ele é subretiniano, se ele é intrarretiniano. E assim, o que tem nas bolhosas é um aspecto bem parecido com esse, um material esbranquiçado, amarelado, só que não perivascular. E eles acreditam que seja fibrina. E na bolhosa, é frequente também que haja alterações telangiectásicas, exclusão capilar na periferia, isso que é muito diferente da central Uhum. serosa crônica, né? Então, tem alterações vasculares, e por isso também que eu achei que em algum momento ela teve bolhosa, mas não achei nenhuma descrição, nenhuma foto parecida com esse material ao redor dos vasos. Isso, exatamente. Então, como o Irata falou, aqui imbricam duas alterações. Ela pode ter tido uma oclusão venosa, de ramo, secundária à hipertensão arterial dela, né, alta, ou eventualmente ela teve uma atividade que a gente não fez o diagnóstico anteriormente, porque a gente não tinha acesso a essa paciente, do lúpus com uma vasculite localizada, talvez que seja menos provável, né? Então fica sem saber direitinho o que é essa exudação aí, né? É, mas que não vai interferir no tratamento dela. Glenda, você tem evolução para mostrar dela? Sim. Então, a gente fez os exames infecciosos, né? Não deu nenhuma positividade, a não ser o grupo herpes, IgG positivo, mas IgM negativo. Então, a impressão é de que não tinha vasculite, o processo patológico era compatível com serose. Então, aqui é a evolução dela do dia 21, antes do pulso, com o dia 15, que foi os últimos exames que a gente fez, 5 meses depois da pulso, né? E ela estava usando o prédio de 20 e já tinha feito mais um ciclo de ciclofosfamida. Então a gente pode ver aqui os exames do olho direito e do olho esquerdo. Ô, Ela tá Glenda, com. fazer dois comentários. Um,
A pulsoterapia com corticoide poderia agravar o caso dela, né? E já vi isso de descrição, já vi isso em congresso. Tudo bem. O segundo é que ela não tinha uma atividade ocular de uma vasculite lúpica, né? Para fazer essas pulsos com ciclofosfamida, né? Porque a atividade, eu acho que o que se imaginou para ela fazer pulsoterapia com ciclofosfamida foi que ela tivesse uma atividade ocular, não sistêmica ah, do lúpus, é isso? É isso, Tá, então talvez o adequado seja ela não continuar com essas pulsoterapias com ciclofosfamida, certo? certo. Tá, pode continuar. Sérgio, mas a gente indicou a retirada da prednisona e a parada da pulso, né? Só Certo. que tinha que ficar a critério da clínica, que a gente não sabia se ela tinha alguma outra alteração que pudesse indicar um quadro. Então, a gente não podia simplesmente parar tudo, né? Entendeu? Claro. Mas Não. nitidamente, desde a primeira vez que ela foi, a nossa ideia era isso está relacionado a uma central serosa crônica e temos que Aham, parar com a cortisona e a pulsoterapia, né? Só é, se ela demorou algum tempo, quer dizer, foi porque a gente encaminhou de volta para a clínica com essa indicação. certo. E ela tinha aquela alteração de C4 sistêmico, aquele consumo de C4. Talvez ela tivesse Isso. alguma outra atividade extraocular e até a gente chegar a essa conclusão toda, ficou uma dúvida se o quanto o lúpus estava envolvido nisso, certo? Então, Certo. Sim, mas a desde gente o foi. começo a gente, da Uveíte, a gente indicou essa parada, quer dizer, logo você não pode parar de uma vez, você tem que retirar, porque senão você vai ter uma Uhum, insuficiência de adrenal, e a sim, parada da pulso, né? Mas só deixamos que mandamos a carta para reumato para tomar essa conduta, né? certo, certo. Tá bom. Pode continuar, Glenda. Então, a cuidade visual dela manteve-se do mesmo jeito e ela e assim, de alterações de exames, só mesmo o C4 voltou ao normal e o anti-DNA fiz uma revisãozinha e ele antes da pulso ele estava um pouco um alto, mas menos do que depois da pulso, e depois diminuiu mais. E o pessoal da Reumato acompanha o anti-DNA, né, para ver a atividade lúpica. Eu conversei com o R4 de Reumato, ele disse que talvez pode ter uma leve atividade do lúpus, né? Ainda há essa dúvida. Eles usam, só para esclarecer, eles usam anti-DNA como um biomarcador de atividade lúpica, certo? Isso, Tinha uma atividade, então, sistêmica que a gente não sabia onde estava afetando, e a pulsoterapia com ciclofosfamida reduziu essa potencial atividade sistêmica, certo? É isso. isso, né? Tá, Então, de conduta a gente pediu para suspender, fazer um desmame mais rápido de corticoide. Então, no caso, do caso da serosa, né, a gente pode lançar mão do PDT, né, mas a gente não tem disponibilidade do aparelho. E também o laser micropulso, né, para modular o EPR. tá. Deixa eu só, antes que você fale, você vai fazer uma revisão agora, né? Isso. Tá. Cleide, Jorge e Mauro, algum outro tratamento para uma central serosa crônica? Porque o PDT a gente não tem, a gente tem que fazer com meia fluência ou meia dose, para não lesar mais o EPR dela ainda, né? O laser micropulso, a eficácia dele é ao redor de 25%. Se você fazer naquela área de vazamento para secar o vazamento, secar é pouco, mas é o que a gente tem disponível. E suspensão do corticoide é muito importante, né? Então, ela pode substituir por um supressor, não usando corticoide mais, né? Alguma outra. Vocês acham que laser focal naqueles pontos de vazamento que ela tem ativos, que a gente viu pela Anjo, ajudam a gente a diminuir mais rápido esse fluido superretiniano? Ou Eu estava alguma outra dica pensando de. aqui Oi. em nessa opção, porque não tem outra. PDT, ou suspensão no corticoide, e talvez na área fora da uma boa distância segura da fóvea, fazer fotocoagulação normal Tá, para diminuir aquele líquido ali. sim. Porque, Glenda, em alguns pontos da Anjo, você tem uma hiperfluorescência, mas que não extravasa.
Em outros pontos, você tem uma hiperfluorescência que extravasa. Então, nesses pontos de extravasamento, esse líquido está migrando do espaço subretiniano. Como complemento ao laser micropulso, estou falando de que a gente tem. Se a gente tivesse PDT, eu faria PDT com meia dose, ou meia fluência. Mas o laser térmico, laser verde, naqueles pontos de vazamento, focalmente, um, dois disparos, é importante lá, né? Cleide Mauro, algum outro complemento É de só um tratamento? comentário, dois comentários rápidos. Assim, um aqui é um pouco diferente. Esse é aparentemente secundário a corticóide. Quer dizer, eu acho que tem uma boa chance de parando com corticóide, se a reumato deixar que haja uma resolução, uma melhora do quadro como um todo, sem necessidade de algum tratamento adjuvante. Uma observação só, Mauro. Ela está usando 5 miligramas por dia agora. É isso, Glenda? Não, ela tá usando o prédio de 20 no momento. Ah, com certeza. Então tem que. Então é muito corticoide. Tô achando que ela tá. Não, ela começou usando o prédio de 5. Tá, 5. se for 20. O, hum, não, eu acho que o passo é reduzir o corticóide, é capaz de tudo melhor, sem necessidade nem PDT, nem do laser. E o último comentário, a gente até já conversou sobre isso. Por exemplo, o olho esquerdo dela que tem atrofia, se parando o corticóide não resolver, fazendo laser, o que a gente tem de disponibilidade não consiga uma boa resolução, hum. tem essa teoria da represamento, né, venoso e tal, e que eu acho que a gente poderia alguma vez tentar fazer esclerotomia como faz para nanoftalmo. Mas não é nada. Não tem nenhum Não, paper sobre isso ainda, hein? Tem exato. um, tem um relato nessa minha busca aí para explicar esse depósito inferior. Eu achei um caso, é do pessoal da Escola Paulista, Mas aí é nesse ano, bolhoso, né? É o cara, descolamento não, bolhoso ativo. É diferente. bolhoso ativo, Que não mas é o caso dela, né? nesse momento não. Mas eu É, concordo com o Mauro também, só faria suspensão do corticoide, aguardaria, porque ela nunca ficou sem corticoide. sim, E esperaria, porque é nitidamente secundário, né, o corticoide, não que não ela tenha corticoide. Uhum. inflamação vascular, nada disso. Perfeito, perfeito. Tá. Então a gente tem uma congruência aí de ideias nesse sentido. Só queria parar e conversar aí só para a gente discutir o que a gente vai fazer com ela daqui para frente. Tá bom. Então você vai fazer a revisão agora, né, Glenda? Isso. Tá bom, pode seguir. Pronto, aí eu comecei aqui com esse artigo que ele é muito bom, né? Ele saiu em julho de 2024, aquele artigo falando sobre o guideline de tratamento e sobre as evidências que a gente tem atualmente sobre cirrose central crônica do Grupo Internacional de Cirrose. Então, ele fala sobre como é que você classifica, né? E como é que você classifica o paciente em cirrose central crônica. Então, tem três pontos importantes, né? A evidência de persistência de fluido subretiniano, mais do que 4 ou 6 meses e mais do que 1 a 2 áreas de disco óptico de alterações atróficas do epitélio pigmentado da retina. Além disso, a gente tem que ter aqueles vazamentos focais ou múltiplos de pontos na angiofluorescenografia e, além disso, as áreas de hiperfluorescência coroidal na endocianina, né? Que são as áreas de hiperpermeabilidade que a gente tem na coroide desses pacientes. Então, aqui eu coloquei três casos de pacientes do sexo masculino, que é os pacientes que a gente vê mais, né? São do sexo masculino. A gente vê aqui a evidência de DR seroso com a coroide bem espessa, né, de 432, e alguns pontos, aqui tem pontos de vazamento, que são esses pontinhos brancos de hiperfluorescência das setas brancas com DEP e fluido subretiniano, que aparece aqui como um pooling. E também temos a hiperpermeabilidade na coroide, que são essas áreas bem claras, né? Na endocianina verde, e também aqui as alterações atróficas de EPE, que são bem caracterizadas na autofluorescência, onde a gente pode ver esses vazamentos que parecem tratos gravitacionais, que ele fala por conta da posição, né, da gravidade, e essas alterações aqui de EPR. Além disso, eu tenho 2 casos aqui que eu mostro que são de pacientes do sexo masculino, de 32 e 72 anos, que mostram algumas complicações de depósitos é, depósitos hiperreflectivos que podem ser de fibrina, né?
subretiniana bem espessa aqui e também um DEP bem grande, com as áreas de vazamento e de alterações do EPR. Esse paciente, ele tem uma serose bastante avançada, bastante crônica, com vazamento na fluoresceína, muito vazamento, vários pontos de vazamento, e na endocianina também a gente vê essas áreas de hiperpermeabilidade, né, da coroide. E aqui o líquido plano na mácula e também uma degeneração cistóide posterior, que a gente vê nesse corte aqui mais superior da mácula. E aqui como é que a gente faz o tratamento, né? Então, se tiver persistência do líquido, a gente vai fazer o exame multimodal, vai excluir a possibilidade de ter membrana neovascular, senão a gente pode fazer a anti-VEGF para ela. E se tiver uma persistência focal ou difusa do vazamento, a gente pode lançar mão de PDT. E, bom, nos casos que a gente não tem PDT, a gente usa o laser focal nas áreas em que são extramaculares, né? E nos pontos de vazamento. Então, a gente faz a angiofluorescinografia para guiar isso, guiar o nosso laser. Podemos observar e também podemos fazer micropulso, né? Como estava comentando aqui, aqueles pulsos que a gente faz a modulação do EPR, que tem uma evidência um pouco mais baixa em relação aos outros dois que eu falei. E isso pode ser repetido também se o líquido ainda persistir. Se não tiver vazamento na endocianina e também na fluoresceína, então esses tratamentos eles não têm uma evidência tão sólida para serem repetidos, no caso. Então, aqui eu entro falando sobre um pouco sobre a uveíte, a correlação de uveíte e serose central crônica. A serose central crônica, ela faz parte do diagnóstico diferencial com uveíte posterior. Então, eu peguei esse artigo que fala um pouco sobre a epiteliopatia pigmentar difusa, que é um caso de serose bem avançada, né? Serose crônica bem avançada. Então, a gente vai ter os DEPs, os múltiplos DEPs, os exudatos serofibrinosos e também aqueles pontos de vazamento na fluoresceína e também os DR seroses com material subretiniano, e com a coroide espessa, né? Mas a gente deve levar em consideração que esses pacientes eles não têm septação subretiniana, não tem pooling multilocular, que é, isso deve-se, nesses casos, deve-se pensar mais em casos mais inflamatórios, né? É, falando um pouquinho sobre a correlação da quebra de barreira hematorretiniana que acontece na uveíte e também nas alterações de circulação coroidal, esse artigo de 2019, ele fala que pode ter um papel importante no desenvolvimento da serosa, e que a maioria dos casos de serosa nos pacientes de uveíte ativa está relacionada ao uso de corticoide, né? A gente usa bastante corticoide e eles são mais bilaterais. E achei interessante esse outro artigo de 2015 que fala sobre eles pegaram 1.600 pacientes de um centro oftalmológico e fizeram a revisão dos pacientes que tiveram diagnóstico de uveíte ativa. E só que depois os exames indicaram serosa central. Então, como é que faz a diferenciação, né, de serosa central com uveíte posterior ativa? Como é que você diferencia? Então, você deve levar em consideração que esse paciente não tem vasculite retiniana e também não tem hiperfluorescência de vazamento de disco óptico ou coroidite na endocianina. Além disso, todos os pacientes que foram mal diagnosticados, né, eles tinham, já no início já no diagnóstico de uveíte, que eles tiveram diagnóstico de uveíte, eles já tinham alterações de serose, então hiperfluorescência na endocianina, de DR seroso, de sinais de vazamento na angiofluoresceína, que poderiam ter levado ao diagnóstico correto. E também tiveram 3 casos dos 15 que foram diagnosticados com serosa que realmente tinham o veíte posterior ativo, mas que desenvolveram serose central. E como é que a gente sabia, como é que eles souberam que quem estava piorando o quadro, né? No caso desses pacientes, houve uma melhora dos sinais inflamatórios, como vasculite, edema macular cistoide. Então, isso sugeriu que a piora da acuidade visória por outro motivo, no caso era a serose central.
E falando só um pouquinho desse artigo que saiu bem recente, de agosto de 2025, do Retina, ele fala sobre a prevalência de cerose central nos pacientes com veite ativa e é bem raro, né? 0,5%, e outro artigo é 1%, e não foi encontrada nenhuma associação entre o veite posterior e cerose central. E o tratamento dos casos com veite ativa e que tem serose central, a gente pode lançar mão de observação nos casos de uveíte anterior bem leve, né? Nos primeiros casos de no primeiro episódio de uveíte anterior, a gente pode lançar mão de anti-inflamatórios não esteroidais, ou corticoides, mesmo mais baixas doses, numa duração limitada, ou lançar mão de imunossupressão, com aqueles agentes imunossupressores ou até mesmo biológicos. E uma diferenciação dos DRs serosos da serosa com os inflamatórios é porque a gente vai ver muitos dos pacientes eles têm sintomas bilaterais, né? Então e também tem dor, a serosa não tem dor, né? E sintomas inflamatórios sistêmicos também estão associados a esses DRs de uveíte. E o acúmulo do fluido é mais difuso, na cirrose central ele é mais localizado. E também esses pacientes, eles têm ideias mais multiloculados, septados, e tem pontos de torvação vítrea, né, pontos hiperreflectivos no vítreo, com vazamento periférico dos vasos, né, com vasculite, e na endocianina a gente pode ver até os sinais de coroidite com hipofluorescência na endocianina. E é isso. Perfeito, Glenda. Super obrigado pela revisão excelente. Obrigada. Joyce, Irata e Cleide, super obrigado pelo caso. Irata e Joyce, algum comentário para finalizar? Eu queria só comentar que nós achamos interessante o caso para pensar, porque nós temos a situação que acho que o diagnóstico diferencial da doença de Harada, nós temos alguns casos, né, que você Uhum, tem essa dificuldade de diferenciar de uma central serosa, né? uhum, Agora, acho que agora o caso com Veite, que depois desenvolve central cirrose pelo uso do corticoide, é uma situação realmente bem rara, mas o diferencial de um quadro inflamatório como Harada e central cirrose é uma situação que a gente presencia com em várias situações, em vários momentos. Acho que só isso que eu queria trazer. Hirata, perfeito, perfeito, Joyce. E nenhum comentário adicional, Sérgio. É só Joia. lembrar dos diferenciais. Eu sempre falo o seguinte, que quando é o VIT em particular, é um diagnóstico clínico. Então, sempre, às vezes, você faz um diagnóstico, se tem uma evolução diferente, reavalia o seu diagnóstico. E aqui é uma situação dessa, e lembrar sempre nas síndromes mascaradas, que lembram um quadro inflamatório, mas que, na verdade, não são, como Sim, aparentemente é a situação atual dessa paciente. perfeito, Irata, ótimo. Então, de novo, Irata, Joyce, super obrigado. Glenda, super obrigado, parabéns pela apresentação, tá? Excelente. Obrigada, E, pessoal. e a gente vai continuar a reunião, então, agradecendo, né, a eles, obrigado. E a gente vai agora. Obrigado, Sérgio. É um prazer sempre Obrigado estar com você, vocês. Um Irata. abraço. Obrigado você. Obrigado. Um abraço. obrigada. Obrigado, Joyce. A gente vai continuar com a imagem da semana, que vai apresentar a Luísa Martins, que é fellow do segundo ano de retina e uveíte. Se quiser compartilhar, Luísa. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de começar só agradecendo o Dr. Sérgio pela ajuda na escolha, do caso essa semana. E aí a gente vai começar com essa imagem aqui. Então, a gente tem esses dois OCTs e eu queria primeiro abrir um pouco para comparar assim, o que tem de semelhante, assim, o que tem de diferente entre essas duas imagens. E se só com essas duas imagens vocês já pensariam assim, em algum diagnóstico mais específico. Perfeito. Então, essas imagens não são simples você fazer o diagnóstico só com o CT, mas se vocês conseguissem, como a Luísa falou, diferenciar o que tem diferença. Nos dois olhos parece que você tem esquise aí, né? No olho esquerdo, na imagem do olho direito, que é um olho esquerdo também, né? Os dois são olhos esquerdos. Mas na imagem da esquerda a gente não vê tão bem a esquise, mas vocês podem considerar isso como se fosse, talvez com um pouquinho mais de líquido na região foveal, subfoveal, tá?
Acho que tem a coisa de envolver diferentes camadas, né? Geralmente a camada nuclear externa é menos, por exemplo, o edema cistoide é mais da retina interna, não tanto da retina externa. Eu não Uhum. lembro se esquise, e eu não sei se é tão consistente sempre essa história, mas em geral a nuclear externa é menos afetada, acho que é uma possível dica aí do que esteja acontecendo. Tá, mas Mauro, eu concordo com você no olho direito. Se isso for esquise mesmo, a esquise é maior na retina interna, na nuclear interna aí, certo? Do que na retina externa, certo? No olho, nesse lado direito, que é uma outra imagem, um outro diagnóstico, a retina externa está mais afetada. A nuclear externa e a plexiforme externa estão mais afetadas. E as camadas internas não têm esquise, praticamente, né? Então, isso diferencia esses dois casos. Alguma outra diferenciação que vocês veem nessas imagens? Esses pilares aí provavelmente são células de Miller, Uhum, que se prolongam até a camada mais interna. uhum, Você tem como você mesmo disse, você tem um split, é, principalmente na plexiforme e, uhum, e na camada de Helen. E, uhum, e na do lado direito você tem um split já na nuclear externa. Se uhum, tivesse você rompendo os fotorreceptores ao nível da elipsoide. uhum, Você tendo uma ruptura da célula. E do outro lado você tem a ruptura dos axônios. uhum. O E, aspecto é bem mais, interessante. Hum. o aspecto Isso, é bem Jorge, mais degenerativo, né, nessa que está do lado direito. Na outra, as células de Miller parece que estão todas íntegras, só puxadas, o que sugere ou uma causa tracional, ou um sniffer, que seria idiopático, ou mesmo uma retinosquise juvenil. E na outra tá. parece que tem um componente degenerativo, pode ter sido até um edema crônico que evoluiu desse jeito, com isquemia, um diabetes, porque também tem cisto na nuclear interna. Uhum. É, tá. Então, aqui, esse caso não é de sniffer, Cleide, tá? Então, seria um diagnóstico diferencial, talvez mais para o lado esquerdo do que para o lado direito, né? E a gente vai mostrar, então, mais avaliações. O foco para o diagnóstico é o OCT, tá? Para diferenciar essas duas patologias, é isso que a Luísa vai mostrar. Mas, Luísa, se você quiser mostrar mais avaliação multimodal, para a gente ver se chegou a um diagnóstico, Então, outro exame importante, assim, que ajuda a diferenciar essas duas patologias é a autofluorescência. tá. Então, Cleide, você suspeitou de uma retinosquise ligada ao X desse lado esquerdo, certo? Parece a Aqui no rodinha de lado carroça esquerdo, aí do lado Isso, esquerdo. É. isso. Então, Exatamente. tá? Então parece ser mais sugestivo mesmo de uma retinosquise ligada ao X. É o Lembrando X, que no CT, a nuclear interna estava mais espessada, a retina externa estava mais afilada, né? Certo? Isso, isso. tá? Agora a imagem da direita. Falta o diagnóstico aí da direita. Então, à esquerda, concordo com vocês, sugestivo de retinosquise ligada ao X e do lado direito. Parece uma Parece uma distrofia. dúvida. É, Desculpa, Clay, Uma desculpa. retinose, uma retinose com líquido macular. mas a retinose não dá esquise, né? Mas pode dar líquido que fica degenerando. Está muito grande, não costuma dar isso, só dá uns cistinhos na nuclear interna, geralmente. Mas, Cleide, eu vou te falar que isso é esquise, é que a imagem é muito escura. Se a Tá. gente clareasse a imagem, a gente ia ver mais nitidamente esquise. Toda essa área é esquise? Volta Tá. um pouquinho no OCT. Olha, Perfeito. aí tem esquise, só que a gente não consegue ver nitidamente porque a imagem está muito escura. Do lado esquerdo a gente Aham. consegue ver mais, porque a esquise é mais, essas células de milho estão mais espessas fazendo a esquise. Do lado direito, são mais Goldman, afilado. Favre, que pode dar uma coisa assim. Hum. Oi? Acho que é Hum. Goldman Favre. Código Fabry pode ser um diagnóstico diferencial, Mas tá? é bem parecido, né? É difícil, eu acho que diferenciar o Goldman-Favre do retinosquise ligado ao X pelo OCT. Eu não sei se tem Uhum. diferença. Tá. Então vamos para mais um. Olha, segue então a avaliação de autofluorescência. Tem mais, né, Luísa?
Então a gente achou interessante colocar mais retinografia para ajudar a caracterizar melhor o diagnóstico. Distrofia central areolar? Não, não, não. A central areolar não dá esquise. Não Então, a dá gente está esquisa, mas falando. a imagem da retinografia me lembra bastante. Tá, A direita é Goldman-Favre. tá. Tem algum outro nome para o Goldman Favre que você lembre? É, É o azul conhece. dos... Síndrome de com- Cohen-S aumentado, né? Isso, boa, pessoal. Mauro, hoje a gente fala de síndrome do Coniesse aumentado, certo? Que é uma alteração aqui do olho direito. Você quer descrever, Luiz, as alterações que você colocou em setinha do lado esquerdo, que é uma retinosquise ligada ao X e depois do direito? Só para dizer que o Goldman era meu primo, ele ficou muito chateado quando eu estava na nomenclatura. Ele não era Goldbaum, ele era Gold. É, De Goldberg para Goldman Favre. de Goldbaum para Goldbaum. É, Então, muito ali bom. do lado esquerdo, né, que seria o quadro da retinosquise ligado ao X, a gente começa primeiro com aquela retinografia em polo posterior que mostra a mácula com aspecto mais estrelado, que seria correspondente à área de esquise foveal. Uhum, E aí depois tem, já na periferia, ali na imagem de baixo, algumas manchas no EPR que também podem ser encontradas. ótimo, ótimo. E aí do lado direito, que realmente é síndrome do cone aumentado, é bem característico ter algumas lesões, áreas pigmentares numulares ao longo da arcada temporal. Então pode ser tanto hiperpigmentada quanto hipopigmentada. Perfeito, perfeito. Tem mais alguma imagem multimodal? Não, a gente já mostrou todas, né? Não, aí depois tinha só um apanhado, assim, Isso. do que a gente mostrou até então. Então, Luísa, explica por que que a gente mostrou o CT primeiro. Então, a ideia de trazer isso como imagem da semana veio a partir desse paper que saiu no Periodic Retina, que justamente compara a estrutura da retina e o aspecto da localização da esquise nessas duas patologias, a retinosquise ligada ao X e a síndrome do cone S aumentado. Então, só para fazer assim uma breve revisão. Então, a retinosquise ligada ao X afeta mais pacientes do sexo masculino, com uma penetrância completa e uma expressividade variável, e o gene envolvido é retinosquisina 1, que está envolvida tem um papel na aderência celular. Até 50% dos pacientes podem ter também retinosquise periférica, e sendo que a localização mais comum na periferia temporal inferior. E aí, algumas alterações típicas seria a mácula estrelada, que já comentou e também tem aqui ilustrado, tanto na retinografia quanto no Red Free. Também tem degeneração lástice, buraco lamelar, adesão vitroretiniana. Então, são pacientes que têm uma chance um pouco maior de evoluir com descolamento de retina. E aí, de característico, o que a gente pode ter também seria o ERG, que a gente normalmente vê, tem ali a fileira de baixo, comparando um paciente normal e em cima um paciente assim com a doença. Então, a onda B reduzida nesses pacientes, o que causa o que a gente fala de onda negativa, né, e a inversão da relação da onda B. E aí, por último, tem ali a imagem de uma angiografia também mostrando que, apesar de ter essa esquise, ter esse cisto macular, como não tem esse aspecto vasculogênico, a gente não observa isso na anjo, então a anjo mostra mais, assim, essas áreas hiperfluorescentes pela questão da atração relacionada à doença. E aí aqui são imagens do artigo, então a gente tinha escolhido uma inicialmente, mas aqui são outros pacientes também utilizados no paper. E aí aqui explicando melhor assim a diferença da coloração. Então a linha azul, ela foi feita para delimitar bem na interface da plexiforme interna e da nuclear interna. E depois tem a linha vermelha na interface da nuclear interna com a plexiforme externa.
E aí isso foi feito de maneira bem didática, justamente para tentar avaliar se teria alguma camada, assim, que seria mais comum achar esses cistos. E até 90% dos pacientes com retinosquise ligada ao X foi visto que a esquise é mais localizada na nuclear interna. Mas claro que pode afetar qualquer camada, tem descrito em outras camadas também, mas até 90% na nuclear interna. Então, aqui também um OCT mostrando outras alterações típicas da doença. Então, ali o asterisco na imagem à esquerda representa uma distribuição da zona elipsoide. Ali no meio, uma área de descolamento de retina, e aí o sinal da seta, área de tração. E aí falando sobre a síndrome do cone S aumentado, aqui já é um padrão diferente, autossômico recessivo, e a mutação nesse gene, NR2E3, é um gene que atua na diferenciação dos fotorreceptores. Então, tem a teoria que o default, assim, do fotorreceptor seria um cone azul, né, o cone S, e nessa síndrome, com essa mutação, o fotorreceptor ele não se diferencia assim, em bastonetes ou, por exemplo, cone vermelho e cone verde. Então, fica essa superconcentração de cones azuis. Então, como esperado, são pacientes que apresentam necrolopia desde a infância, também quadro de baixa visual progressiva, e os achados incluem esquise macular, esquise periférica, pode ter um vítreo opticamente vazio, bandas pré-retinianas com degeneração látice. E aí, falando sobre o ERG nessa patologia, então, como tem, não tem os bastonetes, então a resposta escotópica abolida, e aí na fotópica tem amplitude reduzida e também uma resposta identificada. E aí aqui são alguns outros pacientes desse paper do Retina, que aí aqui a delimitação foi feita da mesma forma, né, que da outra patologia, e aí que a gente consegue ver que a esquise ela é mais concentrada nas camadas mais externas, da plexiforme externa e nuclear externa da retina. E aí aqui mostrando também algumas outras alterações dessa patologia. Então, pode ter áreas assim de atrofia externa, com perda, por exemplo, de zona elipsoide. Ali a figura do lado mostra justamente essas áreas de esquise fóvea mascular, que é essa mesma área ali do número B ampliado ali no C. E depois, aqui no D, um quadro de um paciente já com um quadro bem avançado de esquise fóveo macular. E aí depois quadros assim mais atróficos nessa área temporal, na áreas de próximas às arcadas, mostrando que já tem uma desorganização das camadas da retina, e o F, uma área também avançada já com atrofia. E aí aqui também do estudo, uma outra maneira assim de tentar quantificar esse aumento da espessura macular baseado na camada. Então, o que a gente tem assim em cinza escuro, essa banda, por exemplo, aqui, são pacientes controle, então sem nenhuma patologia. E aí depois a curva de todos os pacientes, né, da espessura, e aí em vermelho a média. E aí uma outra maneira assim da gente avaliar que os pacientes da retinosquise ligada ao X teriam o aumento da espessura macular mais concentrado na nuclear interna, e os pacientes com a síndrome do S aumentado, isso já ocorre nas camadas um pouco mais externas. Excelente, Luísa. Parabéns, parabéns, muito bom. E mataram o diagnóstico, hein, Luísa? Né? Aham. É, parabéns, parabéns aí, Jorge, Mauro e Cleide, que fizeram o diagnóstico primeiro da retinosquise ligada ao X e depois do síndrome conhece aumentado. É interessante, né? Você fazendo o OCT desses pacientes, você consegue diferenciar essas duas patologias, né? Bom, muito bom. Luísa, parabéns, excelente. Obrigado, tá? E agora a gente vai continuar com o João Ted. O João Ted é residente de primeiro ano, vai apresentar o artigo
O artigo fala sobre um tema que cada vez está se tornando mais frequente, inclusive como ah, você pode, estão querendo mensurar isso para avaliar terapêuticas para drusas, né? Então, as drusas, elas têm um caminho de regressão e de aumento, né? Constante. E, e esse paper, ele avalia a regressão espontânea de drusas. E se você consegue identificar quais drusas que vão regredir sem atrofiar EPR e retina neurosensorial. Normalmente, na redução de uma drusa, quando ela desaparece, ela atrofia os fotorreceptores que estão acima dela, né? E atrofia o EPR também, né? Agora, tem drusas em que você tem essa reabsorção desse material e não tem a regressão. E tem um biomarcador para isso, é o que o João vai marcar, é o que o João vai mostrar, tá? Então, João, se você quiser apresentar. Certo? Estão vendo aí o slide, né? Sim. Perfeito. Boa noite a todos. O meu nome é João Guilherme Jancourt-Sted, eu sou R1 aqui de serviço e eu vou apresentar o artigo da semana. Gostaria de agradecer primeiro ao Dr. Sérgio Pimentel pela elaboração, pela ajuda na elaboração dos slides e ao Dr. Flávio Moura também pela ajuda na compreensão e interpretação dos achados. Certo? Então, esse é o paper, ele trata de uma análise de regressão espontânea de drusas moles no contexto da DMRI e uma teoria chamada de extravasamento da drusa, ou Drusen Ooze. Nós sabemos que a DMRI é uma causa importante de perda visual irreversível em indivíduos maiores de 55 anos. Ela é subdividida em intermediária ou precoce, em que há a presença de drusas e alterações iniciais do IPR, uma forma não exudativa, e uma forma avançada ou tardia, que ainda é subdividida em não neovascular, como atrofia geográfica, e neovascular, com neovascularização da mácula, a forma exudativa. Nós sabemos que as drusas moles elas estão associadas a um maior risco de DMRI avançada, e que existe um colapso das drusas moles, que é um evento presente e que muitas vezes leva à atrofia do EPR ou da retina externa no contexto da DMRI. No entanto, existe um fenômeno oposto, que é o da regressão das drusas, que não geram atrofia. Só que essa frequência, quais são os possíveis mecanismos, eles ainda não são muito bem compreendidos dentro desse escopo. Existem algumas teorias para explicar a regressão das drusas no contexto da DMRI. Uma delas diz que a atrofia do IPR cessaria a produção de substrato dessas drusas, levando a um colapso. Seria como elas esvaziassem. No entanto, essa teoria ela não consegue explicar a regressão das drusas sem a atrofia do EPR, já que ainda persistiria um EPR sadio, continuando a produzir o substrato, e mesmo assim elas regridem. E aí, nesse ponto que o artigo tenta explorar. Ele tentou determinar qual é a incidência de regressão espontânea dessas drusas moles, sem ocorrência de atrofia, em pacientes com DMRI intermediário ou atrófico. Ele foi um estudo descritivo que utilizou uma análise retrospectiva de revisão de prontuários de alguns pacientes num serviço lá de Barcelona que foram admitidos consecutivamente, segundo o relato do paper, e que eram portadores de DMRI. A população incluiu homens e mulheres maiores de 50 anos e com pelo menos 2 anos de segmento naquele serviço entre os anos de 2006 e 2023. E ainda tinha um pré-requisito de que houvesse uma boa qualidade de imagem desses pacientes. O protocolo de imagem para avaliação das drusas foi a retinografia, a autofluorescência e o OCTB scan foveal. E a avaliação comparativa entre diferentes momentos de segmento do mesmo paciente foi feita comparando base scans consecutivos. Os principais desfechos. O principal foi a regressão da drusa ou o grupo daquelas drusas sem atrofia do EPR, que foi definido como o desaparecimento daquela drusa no OCT com integridade do EPR ou retomando sua posição sobre a membrana de Bruch. Um desfecho secundário foi a regressão da drusa com atrofia incompleta do EPR da retina externa, que restauraram suas características. E a drusa sentinela foi caracterizada como uma drusa que, diferente das que regrediram, elas colapsaram, gerando uma atrofia do EPR dentro daquela área de regressão. E aí, para ilustrar esses achados, aqui a gente tem uma área em que determina a presença de algumas drusas moles e que regrediram, permanecendo intacto o EPR delas. Em comparação, nós temos uma outra drusa aqui que foi caracterizada como drusa sentinela
e que um ano depois, de um ACT para o outro, houve um colapso dela com uma área de atrofia. E aí eles chamam atenção para esse ponto de hiperrefletividade, que é um ponto que seria um marcador dessas drusas sentinelas. Ilustrando um pouco mais, um outro OCT de outro paciente, com várias drusas moles, uma região de drusas coalescentes, que após um ano regrediram sem atrofia do EPR. E aqui, novamente, uma drusa maior do que as outras, aquelas adjacentes, que já no OCT de base apresentava um ponto de hiperrefletividade e que evoluiu para colapso com atrofia do EPR e da retina externa. Como resultados, eles conseguiram captar dados de 427 olhos de 262 pacientes com uma média de idade de 75 anos, um intervalo interquartil de 50 até 89 anos. Como eventos principais de drusas com regressão sem atrofia, eles acharam isso em 51 olhos, que correspondeu a 11% da amostra geral de 40 pacientes. E desses eventos, 14 ocorreram em homens e 26 em mulheres, uma prevalência ali mais ou menos de 65% em mulheres. Ao analisar esses eventos de acordo com o fenótipo da drusa, eu acabei não incluindo porque ele é bem extenso, mas eles observaram que não havia eventos nos fenótipos pseudoreticulares, ou que são atualmente denominados depósito drusenoide subretiniano. E isso é curioso porque a ausência de regressão dessas drusas nesses fenótipos específicos, eles vão corroborar um pouco aquela hipótese, já que nesse fenótipo o EPR está acima. Aliás, essas pseudodrusas estão acima do EPR. E, em contrapartida, eles observaram um aumento dessa frequência de eventos, da prevalência dos eventos dentro dos fenótipos com drusas moles, predominantemente moles e cuticulares. E essa frequência, que era de 11% na amostra geral, foi para 24% dentro desse fenótipo específico. Em aproximadamente, outro achado bastante importante é que aproximadamente 95% dos eventos de regressão das drusas foi observada uma drusa colapsada com atrofia, que é aquela chamada de drusa sentinela, na vizinhança dessa área de regressão. E em 75% dos casos, a distância entre a drusa sentinela e a região de regressão dessa drusa sem atrofia foi de menos de 600 micrômetros, o que demonstrou uma relação espacial entre a regressão das drusas e uma drusa satélite sentinela. Adicionalmente, em aproximadamente 70% dos casos, as drusas que se tornariam sentinela, elas demonstraram no ACT de base pontos de hiperrefletividade, que foi aqueles que eu demonstrei anteriormente. E em 58% dos casos, um halo bem definido circundando aquela região de drusa que regrediu foi observado ao redor dessa drusa sentinela, ainda na retinografia. E, por último, 11 eventos, que correspondeu a 21%, houve sinais de reversão das características de atrofia incompleta do EPR e da retina externa. Aqui demonstrando o halo de regressão, nós observamos aqui nessa retinografia duas regiões, dois halos de drusas coalescentes, e que um ano após houve uma regressão, gerando um halo bem definido em torno de uma drusa sentinela, que apresentou atrofia do EPR. Aqui demonstrando a restauração da atrofia incompleta do EPR, nós observamos um DEP mais volumoso do que as drusas adjacentes, em que havia uma atrofia parcial do EPR e ainda um ponto de hiperrefletividade, um sinal que marcou essa região que evoluiria com atrofia do EPR. Ao passo que essa região de atrofia incompleta, ela acabou tendo a membrana limitante externa, a banda da zona elipsoide e a espessura do EPR restauradas quase que totalmente. E aqui vale notar também essa drusa que acabou regredindo sem nenhuma atrofia do EPR. Então, em suma, os autores observaram que a regressão das drusas sem atrofia do EPR é um fenômeno frequente e que quase invariavelmente ocorre próximo ao colapso de uma drusa com atrofia, que seria uma drusa sentinela. E observaram também que essas drusas que iriam evoluir com colapso e atrofia, há muito frequentemente um defeito do EPR no ápice dela, e esse defeito ele estaria marcado como um ponto de hiperrefletividade. E aí, trazendo para a prática, nós vimos que aquela teoria de que a atrofia do EPR cessaria a produção de substrato da drusa, gerando um colapso. E aí, então, como explicar as drusas que regridem sem atrofia do EPR? Então, os autores eles destacam que provavelmente o defeito do EPR na drusa sentinela, que seria a drusa que estaria
circunjacente ali àquele halo, ele seria suficiente para permitir a conexão entre o conteúdo das drusas adjacentes e o espaço subretiniano. E essa teoria é a chamada de Drusen-Hughes. E como relevância disso, os autores eles exploram que as características da atrofia incompleta do EPR e da retina externa elas poderiam ser reversíveis. Se o conteúdo da drusa for removido antes dos estágios de reversíveis, o ponto de não retorno, de morte do EPR, e da formação desses defeitos no ápice, seria possível então a restauração do EPR e dos fotorreceptores adjacentes. E, portanto, eles extrapolam que terapias capazes de remover o conteúdo das drusas antes do ponto de não retorno, eles poderiam favorecer a recuperação, tanto do EPR e retardar ou até prevenir a progressão. Só que isso é um ponto de debate porque, como o professor bem colocou, esse ciclo de regressão e ressurgimento, ele seria basicamente um ciclo dentro desse contexto da doença. E não necessariamente uma intervenção em algum desses pontos geraria um benefício funcional ou até mesmo estrutural para o paciente. E como limitações de estudo, como todo estudo observacional, a gente precisa partir de um ponto de uma amostra, já que não foi recrutado prospectivamente, ele selecionou pacientes com segmento mínimo e exigiu uma qualidade de imagem aceitável. Isso excluiria alguns pacientes que não concluíssem esses critérios mínimos, gerando um possível viés de seleção. Então, a gente não consegue saber quais são os pacientes que foram excluídos. Se os participantes eles não forem consecutivos ou até representativos daquela população, João, eu acho que teu áudio falhou aqui. Ou o meu. em que, em que parte, professor? Acho que foi o seu Pimentel que está ouvindo. Consegue me ouvir? Os outros Normal, conseguem? Beleza. normal. Eu continuo? Sim, Tá, Sim, ok. pode continuar. Então, se os participantes não foram consecutivos ou representativos, esse resultado sobre a incidência ela pode ser enviesado. E as limitações dos métodos utilizados, alguns deles eles possuíam cortes insuficientes, então não era possível delimitar muito bem as áreas de drusa e até algumas que eram drusas sentinelas. Muito obrigado. Ótimo, João. João, você consegue me ouvir? Consigo sim. Ah, tá, porque eu saí, caiu aqui um pouquinho por causa da internet, no finalzinho. João, parabéns pela tua apresentação, espetacular, tá? Esse artigo é um artigo que todo mundo deveria ler. Eu acho que é um artigo bacana que fala de vários conceitos que a gente vê pouco sobre evolução de drusa, regressão, muito interessante. Cleide, Jorge, Mauro, algum comentário sobre esse artigo? Eu só eu queria. achei. Acho que você vai Desculpa. falar a mesma coisa. Pode falar, Jorge. Hum, Eu não sei se é a mesma coisa, mas o que eu achei incrível nesse conceito é o fato de que existe uma fluidez, uma movimentação de conteúdo no espaço subepiteliopimentar da retina, que isso favoreceria áreas de absorção com atrofia e áreas que se mantêm saudáveis. É bem interessante, nunca tinha pensado nessa possibilidade. A discussão do artigo é excelente. é. Cleide? Não, eu queria comentar é que a Cristina Curcio e o Freund publicaram, depois desse artigo, uma resposta. E, primeiro, assim, vale até a pena ler, porque eu nunca vi uma resposta tão elegante. Eles discordam completamente do artigo, mas é a resposta de uma elegância incrível. Então, o que a Christine fala é que existe um estudo de um autor chamado Anderson, em 2023, com microscopia eletrônica, ele mostra que um material sub-EPR, o material da drusa, tem uma constituição bioquímica diferente do material subretiniano. Então, que não existe essa migração do material sub-EPR para o espaço subretiniano. Por outro Uhum. lado, ela fala que existem evidências de microscopia óptica de que as pseudodrusas, que são acima do EPR, podem ser reabsorvidas pela retina. Elas migram para a camada nuclear interna e provavelmente nuclear externa e provavelmente são absorvidas pelas células de Miller. E aí então ela fala que essas são evidências contra essa teoria, mas que mesmo assim não exclui completamente e de qualquer forma ela cumprimenta os autores pela qualidade do artigo, pela qualidade investigativa, mas enfim, a Christine Curcio discordou
Ela Mas assina junto com o Bailey-Freund, assina junto com o Bailey-Freund. sim, mas o que é interessante, que eu conversei com o João sobre esse artigo, é que a descrição dele dos casos de reabsorção de drusa sentinela, é muito interessante. É, Aí, Cleide, ele dá um salto, né, João? Ele dá um salto que não é uma evidência do artigo, de uma teoria dessa Drusen and Us, que é você reabsorver por essa falha da drusa que lesou o EPR, que é a partir disso que você teria reabsorção das outras usas pelo espaço subretiniano. E não tem nenhuma evidência do artigo para mostrar isso, né? não, é uma teoria. Isso, então, mas sem nenhuma evidência de imagem para isso. É, Você não vê o material migrando para essa região. Você vê o material desaparecer, é. né? Teoria da Agora, relatividade das drusas. E é, a Christine, Tem uma teoria, se provar é outro problema. não, é, a Christine Curcio, ela achou interessante também, mas ela falou que tem evidências ao contrário. Se bem que no momento ela fala assim, como não tem uma evidência completa contra, que ela não pode garantir que ele esteja errado, mas que as evidências mostram que esse mecanismo não existe. E aí que eu acho que é muito elegante a forma como ela responde. não, sim. Ora, Então, esse ponto que eu e o João lendo o artigo, a gente não concordou. Falou, putz, é É, muita viagem chegar a essa conclusão, né? De você reabsorver as outras dúzias por aí, por essa. Mas no restante, Cleide, a descrição dele é muito boa. É, desses 25% de possibilidade de você ter uma redução, desaparecimento de uma drusa na história natural é excelente. E não quer dizer que nessa área que reduziu não vão formar outras, sim. certo? Porque o segmento é um segmento retrospectivo que avaliou até o ponto que você tinha reabsorção de drusa, mas não depois que essa drusa tinha reabsorvido, se ela se reformaria, né? É. Mas a drusa sentinela é interessante, que é um biomarcador de você ter, né? Então, tem pontos interessantes, mas a teoria realmente é uma teoria. Enquanto eu li, também falei, nossa, que absurdo. Eu já tinha baixado os dois artigos, eu já tinha baixado antes, não agora. Eu falei assim, eu li o artigo e falei, nossa, mas que coisa esquisita. Daí eu fui ler a resposta e falei, não foi só eu que achei esquisito. E eles fizeram essa resposta onde? No próprio, algumas semanas depois, no Ah, Ophthalmology, como né? comentário do artigo depois no White Number. Resposta, dois pontos e o nome do artigo. Isso. Foi estar online no dia 4 de setembro. Ótimo, ótimo. É interessante, o artigo é bem interessante. E obrigado pelo comentário, Cleide e Jorge, excelente. E João, parabéns pela apresentação, viu? Espetacular. Obrigado, professor. Ah, agora vamos pular para o Fábio. O Fábio, ex-fellow, colaborador agora, né, Fábio? Isso aí, E vai professor. mostrar um caso bem bacana aqui. Obrigado, Fábio. Pode Obrigado, seguir. viu, professor. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela discussão e auxílio na apresentação do caso cirúrgico, Dr. Leandro Cabral, Dr. Hélio pela discussão do caso e indicação cirúrgica, doutora Juliana, que me auxiliou na cirurgia, e o Dr. Vinícius Arantes, que está acompanhando o paciente agora. Bom, dando início, o caso cirúrgico é de um paciente do sexo masculino, 64 anos, branco, que deu entrada no Hospital das Clínicas com baixa acuidade visual dos dois olhos. Isso já tinha uma história de 10 anos, só que piorou significativamente no último mês. É, De antecedente pessoal, ele tinha diabetes tipo 2 descompensado há 20 anos e referia um uso irregular de insulina. De antecedente oftalmológico, nunca tinha passado por nenhuma cirurgia, somente tinha feito uma panfotocoagulação da retina dos dois olhos. O exame oftalmológico lhe apresentava-se contar dedos em face no olho direito e movimento de mãos no olho esquerdo. Pressão intraocular e biomicroscopia apresentava uma catarata N2 com cortical anterior, como na foto ao lado. A retinografia do olho direito, presença de uma hemorragia vítrea, dificultando a visualização da retina, mas a gente consegue vislumbrar um descolamento de retina tracional, com membranas tanto na arcada superior e inferior se conectando, caracterizando um tabletop, marcas de panfotocoagulação, e o olho esquerdo não foi realizada a retinografia devido à hemorragia vítrea densa. Diante do caso de um paciente de sexo masculino de 64 anos, com baixa acuidade visual nos dois olhos, com descolamento de retina tracional, hemorragia vítrea e catarata, gostaria de abrir para discussão qual a indicação cirúrgica, qual o olho abordar primeiro e se realizariam anti-VEGF no pré-operatório.
E durante as dissecções da membrana, quais os cuidados que a gente tem que ter no intraoperatório e a técnica de preferência dos discutidores. Perfeito. Enquanto o Jorge começa discutindo, eu vi aqui que o John Elau está aqui ouvindo, participando. Se puder incluir o John como co-anfitrião, daí ele ajuda a discutir o caso aqui. Ah, é isso. Jorge? Então, caso bem desafiador, tem catarata, imaginaria fazer uma cirurgia combinada, tirar essa catarata e começar a operar. Sempre faço um antigiogênico 3 a 5 dias antes. Eh, e essa cirurgia usaria um chandelier e não dá para ver bem como é que está essas aderências e parece ser um caso crônico, essa retina deve estar bem fina, bem atrófica e eu faço bimanual, unimanual, o que vai dando, tentando evitar o máximo de causar lesão na retina, causar rasgão, causar novos buracos, porque quanto menos lesão você tiver, melhor resultado nós vamos ter. Mas é uma cirurgia desafiadora, mas é difícil para mim, com essa imagem, ter Uma noção melhor, né? a noção melhor da técnica que eu precisaria usar, porque eu não consigo ver o que está acontecendo aí nessa retina. Começaria pelo olho melhor de contadeiro. Ele tem um olho Isso, contadeiro isso, é o direito, isso. certo? Eu pulei essa parte que eu nem não lembrei, desculpa. Isso, Bom, perfeito, perfeito. John, começaria com o melhor, que tem melhor prognóstico. tá. Se o John tiver conectado, se ele quiser comentar. Eu começaria pelo outro, que eu nem sei o prognóstico do outro. O outro tem Uhum, hemorragia vítrea que não dá para ver o fundo do olho. O uhum, direito eu sei que o fundo de olho é ruim. Acho que o do esquerdo também é, mas eu não consigo ver para dizer se é tão ruim quanto o direito. Então eu faria o direito que está com o esquerdo que a visão está pior. ótimo, ótimo. E também com dissecção bimanual, unimanual, Ah, quer dizer, você varia olha, todas as eu vou te técnicas dizer que possíveis. eu prefiro, se possível, usar só o vitreófono, mas eu usaria o chandelier e na possibilidade de usar bimanual, sem dúvida. Tá. Bernardo, algum comentário complementar? João? João Bertocco? Oi, professor. Por enquanto, acho que nenhum comentário. Esperar a Tá, cirurgia. tá bom. João, você quer comentar alguma coisa? Aqui também não, professor. Não tem nada a acrescentar. Tá, então vamos ver a cirurgia. É, quando você estiver apresentando, Fábio, quando você quiser parar para comentar alguma coisa, uma cirurgia foi super bem feita, aí você é só parar aqui e a gente comenta, tá bom? Combinado, professor. Eu tô com Tá, dificuldade de encontrar a seta aqui na apresentação, mas eu vou tentando parar, tá certo? tá bom. Então, realmente a gente fez o anti-VEGF 3 dias antes da cirurgia. A gente teve que programar muito bem, pois era um paciente com múltiplas comorbidades, né? Vaga de UTI. Então, quando a gente indica o anti-VEGF, a cirurgia tem que acontecer. Vamos dar a sequência. Bom, iniciei realizando a vitrectomia do cor vítreo, já tinha limpado bem o HV ali. E depois eu fiz a circuncisão da hialoide 360, que é um passo fundamental para evitar trações na periferia e evitar roturas iatrogênicas na manipulação dessas membranas. Com o auxílio da triancinolona, ajudei a identificar essas membranas e optei por passar o chandelier e já iniciar por manobra bimanual. Eu gosto de segmentar bem as membranas, tentar achar um plano de clivagem para separar da arcada superior da inferior e a partir daí prosseguir. Foi uma cirurgia bem complexa, realmente estava da maneira que a gente imaginava. Com a técnica bimanual, fui dissecando na arcada superior, até aí sem intercorrências, tudo indo tranquilamente. Durante a cirurgia, sangrou bastante. Aí, sempre que quando tem esses sangramentos, eu paro, aspiro, porque melhora muito dificulta muito a visualização quando está muito impregnado ali atrás. Fábio, apesar do antiangiogênico prévio, certo? Exatamente, professor. Apesar do antiangiogênico, vocês conseguem ver diversos pontos de sangramento, e aí, utilizando o endocautério para fazer endodiatermia ali. É, Na manipulação dessa membrana na arcada temporal superior, vocês vão conseguir ver que uma rotura iatrogênica acabou sendo realizada. Aí, fiz o endocautério nela.
prosseguir para a arcada temporal inferior. Segmentei bem, fui dissecando com a ajuda do vitreófago. Eu vou prosseguir diminuindo o tamanho dessas membranas e tentei soltar toda a hialoide com sucesso. Fiz a base, troca, utilizei essa rotura iatrogênica para auxiliar na troca e prossegui com o laser 360, completando até a periferia desse paciente. Devido a ser um quadro bem crônico, membranas bem aderidas e essa rotura que acabou acontecendo, eu optei como substituto vítreo o óleo de silicone, principalmente porque seria o olho único desse paciente e melhora da visão seria, de imediato, seria melhor do que deixar com gás também. Aqui no final do vídeo, eu coloquei uma foto da retinografia 6 meses depois. A gente consegue ver diversos vasos fantasmas, mas todas as membranas foram retiradas. O paciente melhorou de conta-dedos fácil para 20/200. Dando sequência, esse daqui, novamente, o slide com a retinografia de grande angular, paciente pseudofásico. E eu gostaria de abrir para algumas discussões depois do vídeo. Se no pós-operatório desse paciente, em que ele está com óleo de silicone como substituto vítreo, o paciente evolui com edema macular, o que vocês gostam de indicar para terapia desse paciente? E com quanto tempo vocês indicam a retirada de óleo nesses casos mais complexos? Deixa eu responder rapidinho aqui. O edema macular é difícil. Eu não sei ainda se o antiangiogênico consegue migrar através do silicone para chegar na mácula com concentração adequada para reduzir o edema macular. Dos casos que eu injetei abaixo, tentei injetar abaixo do limite do óleo de silicone. O silicone não consegue preencher os 100%, ou talvez uns 90% de como, dependendo de como você injetou. Então, talvez você concentrando ele mais inferiormente, ele consiga ter essa migração, mas muitas vezes você tem resultados bons reduzindo o edema macular com isso. Outra coisa que você pode fazer, eventualmente, se você não acredita que tem essa dispersão, a difusão pelo silicone, você pode fazer injeção subtenoniana de corticoide. Talvez tenha um efeito a entrada no olho é de uma forma diferente, né? E quando retirar o óleo de silicone, quando você só tem uma ruptura, como nesse caso, eu acho que eu poderia ter usado o gás aqui, entendeu? Mas se você usou silicone, eu acho que depois de 2 meses você já pode retirar o silicone. Você pode esperar até o terceiro mês, mas eu acho que não é necessário. Então, eu queria também que o Jorge e o John discutissem aí, se eles quisessem fazer algum comentário. A cirurgia foi muito bem feita, Fabio, parabéns, parabéns. Dissecção Obrigado, professor. bimanual de livro. Concordo com você, né, sobre óleo de silicone. Se você achou, se você julgou e você que operou que era o mais correto colocar óleo de silicone, tudo bem, tenta tirar o mais rápido possível. Mas eu acho que poderia também colocar a gás aqui sem problema. Então, John e Jorge, quais são os comentários aí? Tem operado e tá tudo jóia, tira o silicone. Tá, quanto tempo em média depois, John? 2 meses? 3 meses? 3 meses. Tá, 2, perfeito. 3 meses. Tá. Ótimo, ótimo. Então, o mais precoce possível, né? Você falou que o outro olho não tem chance nenhuma, é movimento de mão? Não, não. O outro olho é movimento de mãos, mas no ultrassom tem o descolamento tracional, tá? Sim. E é uma Mas hemorragia total. hemorragia total. A gente espera que realmente seja igual esse olho, né? Mas tem É, chance sim. mais ou Inclusive menos. tá agendado para Planejado. realizar Tá bom, planejamento. beleza. Tá, Jorge? Então, cirurgia excelente. Vários detalhezinhos só para comentário. É, as hemorragias que acontecem, mesmo de fazendo angiogênico, num caso grave, sempre vão ocorrer. Tomar cuidado para não fazer diatermia excessiva, ela também causa rupturas, causa atrofia da retina, e às vezes você simplesmente levando a pressão intraocular por um minuto, você consegue melhorar esse sangramento, quando não é um sangramento muito grande. Mas tem que também tomar muito cuidado, porque são pacientes muito isquêmicos. Se você mantiver uma pressão intraocular muito alta, você faz neuropatia obsquêmica e aí a visão fica pior e a retina muito bem colada. Então, tomar cuidado com isso. Com relação a esse edema, eu estou me lembrando aqui, não sei se foi publicado, mas foi apresentado esse ano lá em Aspen, o Mário Salvino, se eu não me engano, que é da Itália, mostrando que o óleo de silicone causa cistos tóxicos
ele atribuiu que aquelas lesões são muito mais tóxicas do que inflamatórias e depende da pureza do óleo. E quanto antes tirar o óleo, isso se reverte. Não melhora bem nem com injeção de corticoide, mas com o tempo, e às vezes fica com sequelas por muito tempo ou irreversíveis de visão, se você ficar com muito tempo esse óleo de silicone formando esses espaços císticos. E quando é edema inflamatório, o uso de triamcinolona subdenoniana é uma opção num paciente com óleo. Ótimo, ótimo. Só lembrando da pressão intraocular, que o Jorge comentou, esses casos acho que você tem que operar com uma pressão de 20 e o tempo inteiro, desde o começo. Obviamente, se sangrar, como o Jorge falou, você pode levantar, aumentar a pressão para 30, 35, mas nunca esquecer de abaixar a pressão, tá? Porque é uma coisa comum, você está entretido em fazer a tua dissecção e esquece de reduzir a pressão de novo, tá? Então é muito importante. Você tem atrofia ótica mesmo, se deixar a pressão de 30 num paciente desse por mais tempo, né? É excelente os comentários. Bernardo, quer comentar agora que você viu a cirurgia? Oi, professor. Só elogiar a cirurgia mesmo. Ficou muito Uhum. bonita, a visão melhorou bastante. E eu acho que dá para tirar o óleo, né? Já tá com um Sim, aspecto bem bom. Não parece tá. nenhuma contração ainda, fibrose. Sim, perfeito. Perfeito. João? Bom, também achei a cirurgia muito bonita, bem feita. E, professor, eu acabei ficando com uma dúvida. O senhor falou do anti-VEGF intracavidade vítrea, né? Só que com óleo de silicone. E tem uma posição que o senhor acaba preferindo para injetar. Então, O nesse paciente fica numa posição específica para poder pegar a região de menisco e tudo mais. engraçado, porque, João, esse é um tema que é pouco discutido. Eu não vi nenhum artigo sobre isso. Só em congressos, o pessoal disse que injetou, mas não sei como eles injetaram. Porque se você injeta na posição superior, você vai injetar dentro do óleo de silicone. E eu Isso. acho que talvez uma boa parte desse teu antiangiogênico reflua. Você não consegue penetrar, eu acho que no silicone e ter essa difusão. Então, talvez seja mais fácil você injetar inferior, né, que é o que a gente não faz normalmente, mas numa área que seja protegida pela pálpebra inferior, para acessar essa área inferior em que você tem líquido e não tem silicone. E daí você espera que dessa forma você consiga ter uma difusão para a região da mácula. Mas é uma coisa que eu aguardo alguém que escreva sobre isso, porque eu não encontrei nada sobre isso, nada. Então eu não tenho ideia. Então por isso que essa outra via subtenoniana talvez seja uma alternativa razoável, né? Outra coisa para você pensar é que você injeta esse volume de antiangiogênico para um volume de 4 ml, 5 ml, né, de vítreo. O volume que você tem disponível para injetar embaixo é muito menor, é 10% disso, né? Então, um volume de 0,4 ml. Então, a tua concentração de antiangiogênico vai ser muito maior numa área muito menor. Então, você pode ter toxicidade disso. É a mesma coisa você injetar antiangiogênico, a concentração normal, num olho cheio de gás. Você vai ter problemas de toxicidade. Então, tem vários pontos aí nessa injeção de antiangiogênico em óleos com óleo de silicone ou cheios de gás que são complicados. Talvez num gás seja mais fácil você injetar o antiangiogênico, por incrível que pareça, num olho cheio de líquido, ele se dispersa, aí você faz a troca e fica um remanescente muito discreto de antiangiogênico para não ter uma hiperconcentração no olho, num espaço muito pequeno, no olho ocupado por gás também. O silicone é a mesma coisa. John e Jorge, o que vocês pensam sobre isso? Esse assunto eu nunca vi discussão sobre antigeogênico, mas já vi discussão com metotrexato, que a gente faz quando você tem Aham. descolamento de retina e você tem que fazer pós-cirurgia com óleo de silicone, geralmente. Você injeta no silicone e que na discussão se diz que o metotrexato não se mistura com o óleo e é mais pesado. Então, você injeta inicialmente, ele fica
no meio do óleo, mas ele vai se depositando, porque o óleo flutua e o líquido vai, por gravidade, indo para o menisco. É uma discussão muito grande quanto injetar, porque teria que calcular o quanto de líquido fica nesse menisco, mas não se tem um cálculo exato sobre isso. Se Hum. chega a pensar que talvez a dose tenha que ser em torno de um terço da dose normal, mas não tem nada bem, uma metodologia ainda bem feita que tenha sido estudada para nos guiar sobre isso. Exatamente. John? Realmente não tem. Bom, aquilo que você falou, vamos injetar onde está o líquido. Aí você teria que fazer injeção com o paciente sentado, para injetar ali. Ou deitado, você coloca ele em decúbito lateral e injeta no lugar aonde estaria o líquido, né? Porque o silicone sobe. Mas realmente, quanto à toxicidade, olha, eu posso dizer de experiência minha, não com anti-VEGF, mas com antibiótico. Eu já injetei o antibiótico na quantidade que se preconiza em olho com silicone. Sinceramente, endoftalmite, não vi nenhuma toxicidade. Eu acho que ah, essa quantidade que a gente usa de antiangiogênico já é bem segura quanto à toxicidade. Obviamente, você está falando que você está com uma cavidade preenchida. Eu não sei se injetando dentro do silicone não haveria algum tipo de migração até mais lenta, ficaria mais tempo dentro do olho. Mas só tá elucubrando aqui. Não tenho ideia nenhuma, não tenho nenhum trabalho nesse sentido. Exatamente, viu, João? Então, essa tua resposta eu gostaria que alguém respondesse, porque eu já procurei literatura sobre isso e não encontrei. Interessante, né? É uma coisa que, por exemplo, nesse caso, com a pergunta do Fábio, é importante a gente saber a resposta, mas não tem, não tem. Pelo Mas, menos eu não mas, conheço, né? O John não mas conhece, eu eu acho que realmente preferiria. Minha primeira opção seria a injeção subtenoniana. Aliás, eu faço quase rotineiramente após cirurgias isso. desse tipo ou descolamento de retina, eu sempre injeto triancilonona subtenoniana. Eu também teria essa opção, viu, João? E João e Fábio, né? Eu faria subtenoniano, apesar da concentração ser pequena, mas pelo menos o acesso Então, eu seria fiz uma forma que a justamente essa gente consegue pergunta entender. porque tive uns 2 ou 3 casos no HC mesmo que fizeram DRT, foram para o óleo de silicone e evoluíram com edema macular. E Sim. aí foi Evoluíram ou indicado. já tinham? Já Porque às tinham, vezes que é de já vez. tinham, eles já tinham, e aquilo lá fica muito tempo para voltar, porque eles tinham por tração, entendeu? Sim. Eles tinham por tração, e isso demora bastante tempo para normalizar, entre aspas, né? Só que você, com esse tipo de visão que você obteve, tá ótimo. Eu não Sim. acho que vai melhorar. Mas o Fábio, tem uma coisa. Se você colocou óleo de silicone, num caso como esse, você tem uma ruptura só, tá, tem muito laser em volta da ruptura, não tem mais nada de alterado, retina está colada, você pode tirar o óleo com 2 meses e daí fazer o tratamento. Você não vai ter uma perda visual significativa com edema cistoide, com 2 meses, Uhum. né? Ao contrário da DMRI, se você deixar numa DMRI, se deixar fluido intrarretiniano por 2 meses, você pode perder a visão de uma forma significativa, mas não em diabéticos, Não, tá? com certeza. É que no HC muitas vezes a gente sabe que demora um pouquinho, né, professor, para a gente fazer a retirada lá por conta do volume cirúrgico que a gente tem. Aí, para mais para Isso. essa discussão mesmo. Tá. No mundo ideal, você tiraria Sim. logo 2 meses. Agora a fila tá rápida, viu, Fabio? De Ah, é? Como que tá segunda lá, a professor? Faz você. um ano já Tá. que. Meu, o paciente entra e opera. Coisa boa, hein? Falando, o Os volume de residentes cirurgia os tá. fellows que devem estar felizes agora, né? Então, o volume de cirurgia tá impressionante, impressionante. O paciente ali entra, ele tem vaga no dia seguinte, 2 dias depois, para fazer vitrectomia, para fazer introflexão. A gente tem mais salas, tem um movimento muito maior. É, então, ainda bem, a gente Muito bom tá mesmo. dando mais conta desses casos, né?
Então, Fábio, obrigado, tá, pela apresentação. Pô, parabéns pela técnica cirúrgica. Muito bacana ver você operando. Parabéns. Obrigado, professor. Obrigado E, pelo convite, viu? ótimo. Eu agradeço aqui as respostas aqui do John lá. O John, a gente estava com saudade do John. Então, o John falou que vai voltar sempre aqui na discussão cirúrgica, pelo menos, né, John? É que quinta-feira é meu dia de sair com a família, por isso Ah, você que muda esse dia. Família você é sempre vai ter. complicado, complicado. Vamos ver, tá bom? Tá. Tá Tchau. bom, John. Obrigado, viu, John? Um Obrigado, abraço Jorge. para todos aí. Obrigado, Parabéns, Bernardo. Obrigado, João. parabéns É, pelos casos, pela condução, foi tudo maravilhoso, como sempre. beleza. Beleza. Então, Fábio, obrigado pelo caso cirúrgico. Agradecer o João Ted pelo artigo, a imagem da Luísa Martins. Ah, agradecer ao Departamento de UVIT, a Joyce e o Irata pela apresentação, né, do caso, junto com a Glenda Herrera, que é a Fellow. Agradecer também a Cleide Machado, o Mauro Goldbaum e a todos aqui que participaram. Então, muito obrigado a todos que assistiram também e aos que assistirão no Retina USP pelo YouTube, tá? Então, quinta-feira que vem a gente não vai ter a reunião, excepcionalmente, porque a gente vão estar todos os retinólogos no BH Summit. Então, a gente não vai ter a reunião. Daqui 2 semanas a gente se encontra de novo, tá bom? Obrigado, pessoal. Ótima sexta-feira para todo mundo e Até ótimo final de quinta. semana. Um abraço, Jorge. Tá lá. Tá, Até lá. Até quinta.